Olá, meu nome é Kátia Miranda, eu sou nutricionista clínica e funcional. Obrigada por estar aqui mais esta semana. Hoje o tema é sobre índice glicêmico e carga glicêmica. Qual dos parâmetros a valorizar? Portanto, são dois parâmetros ainda um bocado confusos às vezes para as pessoas. Confundem um pouco o índice glicêmico com a carga glicêmica do alimento, mas hoje eu vou esclarecer aqui o que cada um quer dizer, o que significa. Então, o índice glicêmico, que vocês ouvem falar muito, corresponde à velocidade de determinado hidrato de carbono, nomeadamente os açúcares, a glicose, que entra na corrente sanguínea. Ou seja, cada alimento que rico em hidratos de carbono, nomeadamente, tem um índice glicêmico associado, ou seja, um valor. E esse valor, quando é acima de 55, corresponde a um valor mais elevado, o que significa que quando eu consumo aquele alimento com um índice glicêmico mais elevado, eu vou ter uma absorção mais rápida daquele açúcar, que pode provocar então o pico glicêmico. Quando eu consumo um alimento com um índice glicêmico mais baixo, corresponde a uma absorção mais lenta daquele açúcar, que significa que também é mais saciante, portanto, promove um aumento de saciedade. E há estratégias alimentares, de combinações alimentares, que nós conseguimos diminuir esta velocidade, ou seja, o índice glicêmico de determinado alimento. Por exemplo, adicionar a uma fruta que possa ter uma carga glicêmica mais alta, por exemplo, um índice glicêmico, mais alto, como por exemplo a banana ou uma manga, frutas mais doces, têm um índice glicêmico mais elevado. Eu posso adicionar canela, por exemplo. A canela em pó ajuda a que essa velocidade se torne um pouco mais lenta, a nível da absorção, e se torne um alimento mais saciante. Posso adicionar oleaginosas, nomeadamente umas amêndoas, umas nozes, cajus, avelãs, sementes. Se eu combinar uma fruta com esse tipo de alimentos, vou promover uma maior saciedade e também que esse índice glicêmico seja mais baixo, ou seja, vai promover uma maior saciedade e também uma velocidade de absorção daquele açúcar mais lento. Portanto, e depois há outras estratégias, como por exemplo adicionar fibras, adicionar uma gordura ao alimento com índice glicêmico elevado. O vinagre de cidra também ajuda a baixar essa velocidade. Portanto, há estratégias alimentares que nós podemos combinar com o alimento para promover que essa velocidade, esse açúcar simples, se torne mais lenta, ou seja, mais saciante, e evite picos glicêmicos, que é o que se também indica, nomeadamente nas pessoas que têm diabetes. E também a nível do metabolismo da tiroide é importante porque ao consumirmos alimentos mais saciantes também promove, nomeadamente no hipotiroidismo, em que há um apetite às vezes um pouco aumentado, promove uma maior saciedade. Então, e a carga glicêmica? O que é a carga glicêmica? A carga glicêmica corresponde a uma fórmula que engloba o índice glicêmico e a quantidade de hidrato de carbono por alimento, ou seja, digamos que é uma medida mais completa para conseguirmos até promover uma maior resposta de insulina, não é? E também a nível de gestão de peso e também a nível da diabetes e tudo isso. Então, como é que funciona? A carga glicêmica também tem um valor associado, não é? Que normalmente é tabulado, que resulta dessa fórmula que engloba o índice glicêmico de determinado alimento e a quantidade de hidratos de carbono que esse alimento tem, que depois vai dar um valor. E esse valor, nomeadamente da carga glicêmica, deve ser sempre inferior a 10. E existe também alimentos ricos em hidratos de carbono, como algumas frutas, os cereais, os grãos, e alguns legumes, mas muito pouco, porque há uma tendência a pensarem, por exemplo, que a cenoura engorda, não é? Ou que uma abóbora ou uma beterraba ou esses legumes que são mais amilados, têm mais amido, que engordam e têm uma carga glicêmica baixa, ou seja, vamos precisar de menos insulina para metabolizar aqueles açúcares, portanto não engorda, ok? Então é importante distinguir isto. Essa carga glicêmica deve ser inferior a 10, portanto, por refeição deve-se ter esse cuidado, porque senão vamos ter uma resposta de insulina
muito alta e depois, se não conseguirmos gastar aquela energia que ingerimos ali naquele momento, claro que vai promover o aumento de massa gorda. Portanto, esse é um dos resultados que quando se diz que uma pessoa consome uma dieta rica em carga glicémica ou faz refeições com carga glicémica alta, significa que realmente está a consumir alimentos com um conteúdo de hidrato de carbono muito elevado, que pode ter um índice glicémico baixo ou alto, mas que tem carga glicémica alta. Então, este fator é muito mais completo para que consiga-se gerir a resposta de insulina no organismo. Depois, há estes mitos, não é? Que um alimento que tem um índice glicémico elevado que engorda. Por exemplo, temos um exemplo da banana, que até tem um índice glicémico mais ou menos médio, mas a carga glicémica é elevada. Aqui quer dizer que é uma fruta que deve-se consumir com, não é eliminar, atenção, mas é com moderação, ou seja, posso consumir se 120, vamos imaginar 120 gramas, que é uma banana mais ou menos, tem uma carga glicémica de 12, o que é que significa? Eu disse que acima de 10 tinha que ser, que era elevado, significa que se calhar tenho que comer uma banana mais pequena, ou metade da banana, por exemplo, não é? Isto. Depois há frutas, como por exemplo os morangos, que têm uma carga glicémica de 1.3, salvo erro, eu não sei de cor, mas isto está tabelado, podem consultar. Existe um artigo até com todos os alimentos, praticamente, internacionais e nacionais, que foi publicado e que tem essa tabela com a carga glicémica de cada alimento, podem consultar. Mas, por exemplo, uns morangos que 120 gramas, se tem um valor deste, quer dizer que eu posso consumir mais quantidade por refeição. Portanto, é essa a diferença. Outro exemplo também interessante é, por exemplo, a melancia. A melancia tem um índice glicémico alto. O que é que isto corresponde? Índice glicémico alto significa que a absorção daquele açúcar é rápido e tem, portanto, promove menos saciedade. E porquê? Porque é água e açúcar. Mas a carga glicémica é baixa, logo não é um alimento a eliminar. Portanto, é importante ter estes conceitos um pouco esclarecidos para entendermos que se a sua preocupação é o emagrecimento, por exemplo, é importante se calhar ter atenção à carga glicémica, não tanto o índice glicémico. Se a sua preocupação é a gestão da diabetes, se a sua preocupação é realmente regular os níveis de saciedade e do seu funcionamento da tiroide também, portanto, é regular as refeições e promover uma dieta com uma carga glicémica baixa, moderada, portanto, e evitar picos de insulina, que é isso que promove as alterações do peso e também promove, se for de forma contínua, resistência à insulina, que é um gatilho para diversas doenças crónicas, como sabemos, incluindo algumas que eu já fui falando aqui, também como Alzheimer, diabetes, muito mais, portanto, que deve-se ter atenção. Eu espero ter esclarecido aqui este conceito de índice glicémico e carga glicémica. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui, podem comentar, podem partilhar. Fico muito agradecida por estar aqui a seguir. Partilhe este vídeo e continue-me a seguir. Coloque um sininho para receber mais vídeos meus. Obrigada e até breve.